Bom dia, Rafael. Tudo bem com você? Pena que ainda não está podendo frequentar, né? A escola, para estar com os coleguinhas e todos juntos. Mas enfim, enquanto isso não acontece, enquanto você se prepara, a gente vai tendo as nossas aulas online, né? Pois então, nós vamos utilizar o livro, o do segundo ano, lógico, o livro 3, tá, meu amor? Certo? É o livrinho 3, ok? Caderno 3, melhor dizendo. E você vai ter que abrir o seu livro de geografia na página 2 e 3. Pode abrir abertinho mesmo, para que você possa ver as imagens que eu estou mostrando a você também pelo computador, certo? De preferência que você observe no seu livro enquanto eu vou falando e explicando esse conteúdo, né? Bom, o título, o tema é meios de transporte. Meios de transporte. O que são meios de transporte, Rafael? Todo meio de transporte é aquele que faz com que a gente possa se deslocar de um lugar para o outro com mais facilidade, né? Com mais precisão. Não é isso? Pois é. Aqui, por exemplo, nessa primeira imagem da página 2, já temos alguns meios de transporte bem visíveis que a gente logo caracteriza, né? Identifica. Vamos aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, um motoboy ou então um motoqueiro, enfim, né? Uma pessoa que está utilizando de uma motocicleta, né? Para se deslocar, não é isso? Pois então, temos aqui um outro tipo de transporte, que no caso é um carro. Aqui, já dobrando a esquina, né, temos mais um outro. E temos este, que é um meio de transporte. Sim, é um meio de transporte. Um meio de transporte que não é tão usual, né, pra gente, nossa cidade e até mesmo para o país como um todo, mas eles, na realidade, esse meio de transporte aqui, o balão, que é muito bonito, apesar de nunca ter visto pessoalmente, mas esse meio de transporte realmente faz com que haja o deslocamento de pessoas de um lado para o outro, e este tipo de meio de transporte, ele é aéreo, exatamente. Para que ele possa ficar cheio, como está aqui, há necessidade de encher com ar quente. Exatamente, ar quente. Exato. Ou seja, há uma turbina, vamos assim dizer, que produz calor, fogo em determinados momentos e vai mantendo esse balão cheio. Então, o ar quente fica mais leve e faz com que o balão flutue. Ok? Certo até aí? Você, por exemplo, para ir para a escola, você pode responder aí mesmo em casa. Eu sei que eu não vou estar ouvindo, mas você responda. Você, por exemplo, para você ir para a escola, para vir para a escola, você vem a pé, de carro, de van, de moto. Algum desses transportes você utiliza? Pois é. Então, veja o quanto é importante a utilização deles em nossas vidas e principalmente no mundo atual, né? Hoje em dia é quase impossível não ter os transportes em nossas vidas que fazem com que acelere mais algumas atividades que a gente precisa fazer no dia a dia, né? Resolver atividades no banco, ir para a escola, ir à faculdade, enfim. Então, são meios de transição, esses meios de transporte que acabamos de ver, eles são importantíssimos, são úteis para a nossa vivência, certo? Agora, descendo um pouco mais, ou melhor, antes de descer, vejamos o seguinte: a gente viu os meios de transporte, já observamos, né?
E a gente localiza, entende que estamos falando de um local. Esse local aqui a gente chama zona rural ou centro urbano, ou zona urbana. Nesse caso, Rafael, a gente vai chamar de zona urbana, porque estamos falando da cidade, certo? Quando a gente se refere à zona rural, por exemplo, a gente se refere a esse espaço aqui, ó. Por exemplo, né? Que não é calçado, que vai ofertar atividades do campo, plantações, né? Isso, casas distantes uma das outras, enfim, tudo isso contribui para que sejam um espaço diferente do outro, né? Porém, os dois precisam um do outro para poder sobreviver. Pois é. Por quê? Porque no campo, a gente retira do campo a matéria-prima para utilizar no nosso dia a dia, em outros objetos que serão feitos. E na zona urbana, nós vamos consumir indo aos mercados, lojas e comprando esses produtos. Outra coisinha que precisamos observar aqui, são muitas informações dentro desse espaço, sabia? Nós vamos ter, olha só, sinalização. Pois é. Será que Bom Conselho tem sinalização? Ó, e aqui, ó, faixa de pedestre, muito importante. Se o carro está estacionado, então, outras pessoas poderão passar, como o caso desse rapaz que está na moto. E aqui na faixa de pedestre, as pessoas poderão também passar com segurança, porque, como o nome já diz, a faixa é de pedestres, tá? Nós temos aqui, apesar de estar de costas pra gente, o semáforo. Lembrando que o semáforo tem 3 cores que indicam que são importantes, essas 3 cores, para que a gente saiba se orientar, né? Através do verde, do vermelho e do amarelo, não é isso? Eu não sei se está na ordem, mas temos assim, ó, o verde, o vermelho, quer dizer. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer para você um tracinho. Ó, não dá, não dá, não dá. Pensei que desse, mas não vai ser possível fazer. Mas, enfim, voltando. Nós temos as cores verde, vermelho e amarelo. E cada uma dessas cores que está no semáforo significa algo muito importante. O vermelho para parar. Então, por isso que o carro aqui está parado. O amarelo é atenção, não é isso? E o verde que pode seguir. O carro pode seguir, ok? Voltando para cá, a gente localiza, né, um pouco da área rural, né? Você observa porque essa parte aqui não está asfaltada, vem um caminhão com algumas galinhas para serem vendidas no comércio e etc, né? Temos a bicicleta, sim, a bicicleta é um meio de transporte, né? Se você tem uma aí em casa, Rafael, saiba que é um meio de transporte. Muitas pessoas utilizam a bicicleta para irem trabalhar. Pois é, hoje em dia, como existem muitos automóveis nas cidades, principalmente nas cidades grandes, o fluxo é imenso. Então, demora-se muito mais para se chegar no emprego, nos próprios empregos, sabe? Aí, o que acontece? Muita gente está utilizando a bicicleta, exatamente. Se veste, põe no seu fardamento, sua bolsa, se prepara e sai de bicicleta para ir trabalhar. Deixa o carro na garagem e faz isso. E isso é um bom sinal, sabia, Rafael? Bom sinal. Por quê? Porque a bicicleta, ela não produz nenhum gás, nenhum produto químico que ofereça mal à natureza. E outra parte boa também é que quem está pedalando, né, ela está também se exercitando. Então, são duas coisas juntas que unidas acabam agradando, entende?
Então, veja que a bicicleta é um meio de transporte. Aqui, já na página 2, né? 3, perdão. Nós vamos ter uma outra cena, né? Uma outra cena, mas não muito diferente da que vimos anteriormente. Porém, vamos ver outros meios de transporte, certo? Aqui nós temos o avião, né? O pai da aviação, Santos Dumont. Pois é. Então, nós temos o avião, que em questão de horas faz com que a gente chegue rapidamente em uma cidade que não é próxima da nossa. Vamos dizer São Paulo, que é, vamos supor, 2h30 de viagem. Pois é muito rápido, né? Bem instantâneo. Temos o trem, né? Olha só, temos aqui o trem. Outra opção. No Brasil, a ferrovia, que no caso seria a utilização de trens, não é tão usado, certo? Tem a existência, sim, em algumas cidades, mas ela é mais voltada para uma característica cultural, digamos, atrativo para turistas, entende? O trem não é tão usado. O que mais se usa é justamente o que anda debaixo do subsolo, que agora a tia infelizmente esqueceu. Mas enfim, geralmente é muito mais usado, né, do que o trem propriamente dito. Os trens antigamente tinham uma grande importância na economia do país, porque eles distribuíam, eles realmente faziam circular a economia, a entrega de produtos, a venda de produtos, e enfim, por aí vai. Nós temos aqui, olha só, uma pequena embarcação, mas sabemos também que é um meio de transporte, não é isso? Sim, com certeza. Meio de transporte. Aqui, no caso, estamos falando de um meio de transporte aquático, não é isso? Uma embarcação pequena, mas a gente sabe que há diversos outros tamanhos e para diversas finalidades. Caminhão, né? Olha o caminhão chegando. Olha a plaquinha. O que será que significa essa placa com E cortado? Esse Ezinho cortado, se você não sabe, Rafael, quer dizer que é proibido estacionar, né? Então, tem alguns locais que às vezes você vê essa placa onde está exatamente uma garagem, onde tem uma passagem para saída de algum veículo, enfim. Então, é muito usual. A placa é proibida estacionar, certo? Nesse local aqui, que é como cais, por isso dá a entender que esse cais aqui, esse pequeno cais aqui, faz com que nenhum outro transporte fique estacionado por muito tempo, a não ser aquele que vá distribuir alguma coisa ou repassar algum produto para alguma embarcação para poder fazer o seu destino, certo? Ok? Nós temos uma cidade como a continuação da outra, asfaltada, com calçada. Temos o mar, não é isso? Temos o comércio, olha aqui, a padaria, a farmácia. Temos alguns prédios aqui que tem sua importância. Provavelmente não dá para ver, mas isso aqui vem ser um ônibus, podendo ser um ônibus escolar. A gente vê a circulação de pessoas correndo, né, para ficar em boa forma, para manter a saúde em primeiro lugar. Temos pessoas andando, pessoas que estão indo trabalhar ou saindo de algum ambiente comercial para resolver mais alguma outra coisa. Ou seja, uma cidade que não é igual à nossa, pois ela não é igual à nossa, mas ela tem semelhanças, né, em comuns, ok? E aqui a gente consegue ver com bastante clareza todos os meios de transportes que são usuais, né? São usuais. Esse caminhão mesmo, ele tá fazendo esse percurso, mas veja, a zona rural vem daqui. Então, ele está trazendo produtos, nesse caso a gente percebe que são aves,
né? Provavelmente para vendas, não é isso? Para o comércio, para abatedouro, infelizmente, né? Mas faz parte. Nessa mesma rua a gente vê que tem iluminação pública, às vezes a nossa rua não tem, acontece dela tá sem iluminação, sem poste, às vezes a nossa rua não tem também, ou as ruas de Bom Conselho, algumas ruas de Bom Conselho não tem a faixa de pedestre, que é importantíssimo em vias que há muita circulação de pessoas. Então, são semelhanças muito parecidas, porém, lembrando, não faz com que se tornem iguais, tá certo? Olha só, temos aqui a placa do pare, não precisa dizer nada, pare, parou, né? Por quê? Porque aqui tá uma esquina, então ele para observar os carros. E com o auxílio, olha só, do nosso bonitão aqui, ó, com o auxílio do nosso... Agora esqueci, meu Deus. Do nosso semáforo, quem é motorista ainda tem mais esse auxílio, essa ajuda, né? Vamos assim dizer. Para que fique mais atento à hora que pode entrar, à hora que pode sair, à hora que pode estacionar, ou melhor, ou parar o carro. Entende? Compreendido? E fora que nós temos algumas árvores, quase que não sai, né? A cidade é um pouco arborizada, né? A gente olha que tem algumas árvores nesse percorrer. Enfim, agora vamos ao que interessa. Eu espero que você tenha entendido a minha explicação, né? Bom, aqui você vai responder no caderno, tá bom? Não no livro. Eu digo isso como eu digo na sala de aula. Às vezes a letrinha é um pouco mais complicada, fica difícil de ver. E quando é respondido no próprio livro, aí é que fica terrivelmente ruim de se entender, tá? Então, eu vou pedir a você que copie as perguntas, bote a data de hoje, tá bom? Se referindo à nossa aula de agora, e o nome de geografia. E aí você vai responder cada uma dessas questões. Vamos lá, vou tentar te ajudar. Veja, você sabe o que são meios de transporte? Converse sobre isso com os colegas e o professor. Bom, você não está em sala de aula, né? Mas a gente conheceu alguns meios de transporte, que não são tão usuais para gente, mas que são utilizados. E, como eu falei, o meio de transporte, ele é muito viável, ele acaba nos levando de um lugar para o outro, certo? E nós temos uma infinidade de meios de transporte que podem servir de exemplo, ok? Nesse segundo pontinho, diz assim, quais meios de transporte você vê nessa ilustração? Tem um monte, não tem, Rafa? Tem um monte. Então, você vai citar os que você está vendo, você pode colocar os que você quiser, 3, 4, enfim, você coloca os que te chamam mais atenção, tá certo? E por último, por que os meios de transporte são tão importantes? Por que será, Rafa? Para o mundo de hoje, para o tempo, em pleno século XXI, né, que a gente está vivenciando, qual é essa importância tão importante assim? Por quê? Sem o auxílio dos meios de transporte, a gente tem dificuldade de se deslocar, de ir para um lugar, de voltar para um outro, né? Então, antigamente, quando não existiam essa mesma quantidade que hoje existe, as pessoas demoravam muito para se ver, para se encontrar, para poder fazer outras atividades. Com o surgimento do carro, do avião e outros mais, veio a facilitar a vida de todos nós, certo? Ok? Entendido? Pois é. A minha aula foi dada, tá bom, Rafael? Mas se você sentir dificuldade, se você não conseguir responder, você me diz que aí a gente tenta solucionar, certo? Qualquer coisa é só chamar por tia, tá bom? Um beijo bem grandão, fica bem, se cuida. E até nossa próxima aula.